Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo, nos direcionando para onde queremos e devemos chegar. Nosso estudo de hoje, nós iniciaremos o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós adentraremos agora ao que é chamado o capítulo dos Bem-aventurados. Eu tentarei aqui fazer uma tradução, uma apropriação dos termos para que a gente não incorra nos vícios mentais de interpretação. Porque a grande dificuldade, ela começa a se dar dentro dos processos de aprendizagem quando nós vamos tentar aprender algo nos apoiando em vicissitudes já existentes, inclusive na interpretação. Ou seja, é quando nós começamos a ler, repetir, ler, repetir, e cada vez nós vamos distanciando mais da compreensão das ideias, porque nós vamos caindo num vício mental de interpretação. Então, para que nós desenvolvamos, ampliemos a aprendizagem, eu irei tentando readequar os termos aqui. Por exemplo, bem-aventurados. Bem-aventurados, ninguém está se aventurando, bem fazendo a aventura, aqui no sentido de felizes, Bem-aventurados, felizes. Então eu vou utilizar bastante o termo bem-aventurados por um tema muito simples e ao mesmo tempo nos dando uma melhor compreensão da ideia e não caindo em vícios interpretativos de textos que já secularmente já estão sendo repetidos e nos gerando este vício de interpretação, ok? Então, felizes os pobres de espírito. E aqui nós já começamos no item 1 com o título O que se deve entender por pobres de espírito. Então há uma anotação de Mateus no versículo 3 que diz o seguinte: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos ver o que Kardec diz aqui e nós vamos comentando durante. A incredulidade se diverte com esta máxima: felizes os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Aqui tem um resumo bem simples de Kardec, Primeiro que ele diz que a incredulidade se diverte com esta máxima, mas ele diz, como esta máxima e muitas outras, os incrédulos não compreendem. E aqui vale ressaltar que todos nós somos mais ou menos incrédulos, ok? Para que a gente não caia na equivocada suposição de que eu não sou incrédulo, eu sou crente e os outros não são, Na verdade, nesta perspectiva, crente aqui só Jesus, no sentido que ele vivenciava, Como Allan Kardec vai dizer na obra O Céu e o Inferno, não basta crer, é necessário compreender, compreender com profundidade aquela ideia. Porque a crença superficial ela não leva a nada, eu acredito, mas o que você vive, quais atitudes você tem que gera uma representatividade legítima para esta tua crença? Eu não pratico, então não existe crença, Você diz verbalmente que há uma crença, Então crença aqui nesse sentido, ok? Incredulidade e crença, ou seja, se há crença, há vivência em conformidade, na exata proporção da crença, Por isso que eu disse que mais ou menos todos somos incrédulos, ou seja, o mais ou menos está na proporção
da nossa vivência, das ideias que nós professamos, ok? Então aqui a definição de Kardec é simplesmente dizer que é humilde, né? Os pobres de espírito são os humildes. Mas aqui que está uma situação, né? O que estamos definindo por humildes neste caso? Porque humilde pode ser definido, né? A pessoa que não liga para dinheiro é humilde. Tá, não liga para dinheiro, mas liga para status, para aparência. É altamente orgulhoso. Quer dizer, cadê a humildade? Né? Então, como que nós estamos definindo humildade aqui, neste caso? Né? Nós estaremos exatamente conversando sobre isso. Né? Pobre de espírito são os humildes. Né? Então vamos continuar aqui, depois a gente iremos comentando sobre. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada a opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Né? Aqui Allan Kardec começa a observar que isso ocorre. Né? Aqui talvez valeria a pena complementar Kardec: os homens cultos e inteligentes, os supostamente cultos e inteligentes, e os que acham que são cultos e inteligentes. Né? Porque se realmente o homem for culto e inteligente, ele acaba dando conta e compreensão destas coisas. Né? Ele acaba dando conta e compreensão que as coisas divinas, né, são dignas de sua atenção. Mas aqui eu estou falando coisas divinas, não estou falando coisas religiosas. Por isso que eu disse que o homem culto tem dignada a atenção das coisas divinas. Porque o homem culto e inteligente começa a perceber a total diferença entre coisas divinas e coisas religiosas. Por isso que começa a chamar a atenção. Pode ser que coisa religiosa até não lhe chame muito a atenção, embora pode ser que sim, porque ao começar, embora ele possa dissociar por completo coisa divina de coisa religiosa, ele começa a perceber que as religiões em si, todas elas trazem consigo um grande valor, inclusive para entender as coisas divinas. Embora não necessariamente elas tenham o ultimato das coisas divinas, né? Ela tenha toda a ideia, todo o conteúdo para elucidar, para esclarecer acerca das coisas divinas. Muitas vezes até o contrário, né? Ela tem muito pouco para esclarecer sobre as coisas divinas. Mas o fato é que, poderíamos dizer, na totalidade delas, elas trazem consigo elementos que nos dariam indicadores, né? Nos dariam indicativos acerca das coisas divinas. Por isso eu fiz este complemento a Kardec. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Isso aqui é muito comum, né? Porque que muitas vezes homens cultos e inteligentes, supostamente cultos e inteligentes, os que acham cultos e inteligentes, podem até mesmo negar a divindade. Porque dentro dessa cultura e inteligência, tentando entender as coisas, eles começam a perceber, que também é uma tendência, né? Que muitas ideias de religiosos são ideias frutos de seu inconsciente. E isso faz com que o homem culto e inteligente vá percebendo que não procedem tudo o que estão dizendo acerca das coisas divinas. É quando ele começa muitas vezes a se confundir e a negar a divindade. Porque ele começa a confundir religioso, né, com a religião e religião com coisa divina. Ou seja, ele não é tão culto quanto supunha inicialmente, para que ele pudesse perceber, dissociar cada uma destas coisas.
Porque se ele fosse culto e inteligente, ele dissociaria e dificilmente negaria a divindade, porque ele perceberia que divindade nada mais é do que a nomenclatura para expressar a ideia de sabedoria infinita, regência universal. A física chama de consciência, as religiões chamam de Deus, grupos sociais de combate e prevenção ao álcool chamam de poder superior, e assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente. Mas o fato é que todos estão dizendo unanimamente que há uma divindade, inclusive as ciências. A ciência está dizendo que há uma divindade. Eu disse que a física já reconhece a existência da consciência. Mas outras ciências também reconhecem a consciência. Se a física diz que existe a consciência, as ciências sociais, né, a física é uma ciência ainda natural, indiscutível, né, tida como uma das ciências naturais, um ramo, uma disciplina das ciências naturais e seria indiscutível. Mas as ciências sociais também, a começar pelo positivismo de Augusto Comte, né, quando ele começa a pegar as leis que regem as ciências exatas para explicar os fenômenos sociais, ou seja, surge aí as ciências sociais, surge a sociologia, enfim, começa-se a dar, a partir do momento que eu digo que há uma regência exata para as ciências sociais, em outras palavras eu estou dizendo que há uma divindade, que há uma força superior por detrás de todos os fenômenos, há algo que rege, há uma lei por detrás disso tudo, ou seja, divindade do mesmo jeito. Então, como eu disse, é unânime a afirmativa da existência da divindade. Só muda o modo de expressão. Então, um homem verdadeiramente culto e inteligente não deixa passar isso desapercebido. Que aquela ideia de, mas eu sou ateu, tá acreditando numa divindade do mesmo jeito, né? Como assim? Ué, você está acreditando que é possível que uma regência superior nada rege, né? Fazendo, embora aparente um trocadilho, mas nada mais é do que uma expressão epistemológica que diz que negar não é provar nada, né? Bem pelo contrário, às vezes a negativa ela dá um indicativo, né? Ou seja, aquilo que eu não provo cientificamente não quer dizer que eu estou provando que aquilo não acontece, que aquilo não existe. Eu só não consegui provar. Né? Por exemplo, Thomas Edison, enquanto não inventou a lâmpada, ele não podia dizer impossível existir lâmpada, impossível, isso não existe. Não, ele esperou, ele só não conseguiu provar a existência. A partir do momento que ele conseguiu criar, fazer, acontecer, ele provou a existência. Mas não ter criado, não ter provado, não quer dizer que não podia existir lâmpada, que não existia condições para haver lâmpada, né? Para haver iluminação artificial por meio da energia elétrica. Então, um homem culto e inteligente percebe cada uma destas coisas. Ele percebe que, embora eu possa crer num conjunto de ideias, que eu poderia chamar de ateísmo ou qualquer outra coisa, mas como diz o psicanalista Dr. Flávio Gikovati, né, quando ele diz em uma de suas palestras que muitos colegas escreveram "Por que eu me tornei ateu?", né? Ele diz, não é mesmo, porque eu quis acreditar numa coisa. Né? Ou seja, é também um tipo, entre aspas, de religião, ou seja, você acreditar num conjunto de coisas uma religião, ou seja, o que eu estou definindo como religião neste momento, né? Estou definindo um conjunto de ideias consolidadas e firmadas, ideologicamente definidas, né? Ou seja, eu também quis acreditar numa coisa. Quando o Dr. Flávio Gikovati sabiamente diz, quando houver a dúvida, aí sim eu não estou acreditando, né? Aí sim eu não adotei uma religião, né? Talvez esta seria a única possibilidade
de um ateísmo legítimo, né? Não acreditar que existe Deus, mas também não acreditar que não existe Deus, né? Enfim, é apenas uma elucidação de ideia. Obviamente, como eu já repeti inúmeras vezes, vou gastar mais uma vez um tempo para repetir isso, com respeito a tudo e a todos, mas só para ilustrarmos as ideias, para que o nosso estudo seja de fato um estudo que nos promova a compreensão, que nos dê uma compreensão ampla e legítima acerca das ideias, para nós não ficarmos tagarelando, para nós não ficarmos falando como se cada um de nós tivéssemos soluções maravilhosas para todos os problemas do mundo, e ao mesmo tempo nós achando que o mundo está com grandes problemas, com grandes crises, etc. e tal, como se todos não tivessem absolutamente nenhuma responsabilidade com essas coisas. O fato, como bem diz Carl Gustav Jung, é que todos nós somos em absoluto responsáveis por todos os quadros sociais, responsáveis por todas as coisas que acontecem em nossas vidas, mas enquanto formos dirigidos pela nossa inconsciência, chamaremos todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões de destino. Ou seja, pensamos bem, percebamos bem, compreendamos bem para fazermos para termos tomadas de decisões, para decidirmos, para fazermos escolhas, inclusive escolhendo o que eu quero compreender, o que eu quero entender, o que eu quero tomar como fato, como verdade, né? E isso é muito importante porque Allan Kardec vem observar em O Livro dos Espíritos, na introdução do estudo à doutrina espírita, se não me falha, no item 7, a ciência ou o espiritismo, ele vem dizer que a dúvida é a opinião do homem prudente quando não houver os fatos. Eis os fatos, né? Eis os fatos sem contra-argumentação, eis os fatos, a argumentação sem réplica. Então, aí o julgamento da verdade, né? Se o fato tiver réplica, então a dúvida é a opinião do homem prudente. Continuando aqui então. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Aqui fazendo uma observação, né? Quando esses homens supostamente cultos e inteligentes, acham que acreditam numa tal divindade, mais ou menos acredita, acabam achando que eles próprios são suficientes para bem governar o mundo. Isso não é muito difícil de compreender. Se fosse, com a quantidade de estudos, com a quantidade de universidades, pesquisas, com a quantidade de complexos estudos amplamente feitos, amplamente desenvolvidos, comprovando tanta coisa, estudos fantásticos. Se tudo isso fosse suficiente, o mundo era mil maravilhas, com tantos cientistas sociais, com tantos físicos, com tanto tudo, com tanta cultura e inteligência, o mundo seria uma maravilha. Agora, não é uma maravilha porque não são suficientes. O indivíduo não é suficiente, ainda que o indivíduo reúna tudo aquilo que ele conseguiu produzir ao longo dos milênios. Fazendo um adendo aqui, nós vamos entender que, na verdade, como muitos estudos também já observaram, é quando a soma universal do todo é quando nós, de fato, somos suficientes. Quando tem o todo fragmentado, ou seja, cada um fazendo a sua parte, do seu modo, no seu canto, na sua instituição, nós geramos os desarranjos sociais
E aí nós temos as expressões das questões sociais, que são aí as desigualdades, pobreza, crime, violência, e daí por diante, né? Agora, quando todas estas coisas se arranjam harmoniosamente, é quando eu, na verdade, passo a tornar o todo suficiente. Enfim, eu não vou enveredar para este ponto, foi só um adendo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal. Então é o que eu acabei de dizer, né? Fiz até esse adendo adiantando o texto. A sua própria inteligência como inteligência universal. Talvez este seja o maior equívoco que incorramos comumente, constantemente e inconscientemente. Todo indivíduo dos 8 bilhões do planeta tem uma solução para o planeta. O único problema é que nenhuma é igual à outra. Ou seja, essa inconsciência, essa incompreensão de que não somos suficientes para abarcar o todo, que só o todo unido, né, só uma inteligência universal seria uma inteligência capaz de inteligir, né, de interrelacionar e dirigir o raciocínio para compreendermos os melhores caminhos, as melhores ações, as melhores decisões, né? Mas isso aos homens supostamente cultos e inteligentes, né? Os que acham-se cultos e inteligentes acham que sua inteligência individual ela é parâmetro para a inteligência do universo, ou seja, de todos os mais indivíduos do planeta, menos ele, né? Todas deveriam convergir em sua inteligência individual, né? Todo mundo tem uma solução, como que o governo tem que ser, o problema da economia, todo mundo é Deus, né? Todo mundo tem receita inteligente para tudo, né? Agora, a inteligência universal é o que o homem supostamente culto e inteligente ouvida e acaba não entendendo como essa sim passível de compreender o todo. Só uma inteligência universal poderia compreender o universo. Obviamente, isso é lógico. Não precisa nem de muita filosofia para chegarmos a este raciocínio. Continuando. E julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Olha onde Allan Kardec encontra aqui o ponto do problema, né, que estes homens supostamente cultos e inteligentes possuem, né? Eles não podem admitir possível aquilo que não compreendem, ou seja, eles acham que não é possível serem inconscientes. Eles acham que não é possível que eles não tenham uma consciência plena de todas as coisas. Como se aquilo que a ciência vem comprovando ao longo do tempo, desde Freud e tantos outros, né, pelas ciências sociais, e eu disse também pelas ciências exatas, né, as ciências naturais, que o que nós conhecemos, o que é consciente a nós, é do tamanho de uma noz, enquanto a inconsciência é um oceano, né? Ou seja, a nossa inconsciência ela é gigante, monstruosamente gigante, né? E que a gente tem só uma noz ali, né? Que é onde a gente tem consciência, ou seja, supor, né, que é possível compreendermos todas as coisas e que o que foge à nossa compreensão, que não existiria nada que fugiria à nossa compreensão, é um ato em absoluto, né, de desinteligência, né? Seria desprezar todas as construções, todo o arcabouço científico teórico de toda a humanidade, seria desprezar a inteligência universal somatizada entre os séculos. Então é isso que ele vem apontar aqui como fator causal. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável, né?
que eu acabei de dizer. Cada um tem a solução econômica, a solução política, a solução social para todas as coisas, né? E é um julgamento inapelável, quer dizer, dá o veredito e acabou. Não adianta você me mostrar estudo científico, não adianta você me mostrar os milhares e milhares de experimentos da Universidade de Harvard ao longo das décadas, por mais de século. Não adianta você me mostrar milhões de estudos de universidades do mundo inteiro. Eu já dei o veredito, eu sou o dono da verdade, né? Os homens cultos, supostamente cultos e inteligentes, desprezam o fato de que existem muito mais coisas do que eles supõem conhecer. E esta é a grande dificuldade, ou seja, ter um julgamento definitivo é ter um julgamento inapelável, né? É se declamar como detentora absoluto da verdade. Embora talvez eu fale, não, mas eu não sou dono da verdade. Não, verbalmente você diz que não é dono da verdade, mas como as atitudes dizem mais do que palavras, sua atitude está dizendo que você é dono absoluto da verdade, né? Isso que acaba acontecendo muitas vezes. Então, o pobre de espírito é humilde. Olha como que a definição de humilde está se ampliando, né? Ou seja, humilde para reconhecer o limite de minha inteligência. Humilde para reconhecer que a minha inteligência é do tamanho de uma noz e o que há por saber é um oceano infinito. E o que eu já ignoro de antemão é no mínimo um oceano Atlântico. Mas que esse oceano Atlântico, por eu não saber que tamanho que é, pode dar 1 milhão de oceano Atlântico, né? Ou infinitos oceanos Atlânticos. Ou seja, humildade está, nesse sentido, ligado diretamente à postura mental em relação ao que desprezamos, ao que ignoramos, né? Aí que me lembra a frase de Kardec, né? de Sócrates, que Kardec reproduz no resumo da doutrina socrática e platônica, quando ele diz que a real sabedoria consiste na consciência do que se ignora e não na consciência do que se sabe, né? Ou seja, a humildade é ter muito claro isso, né? É ter muito claro, é ter consciência, ainda que a consciência é do tamanho de uma noz, dentro dessa noz existe a consciência de que o que eu ignoro é um oceano Atlântico. O problema é quando essa noz acha que eu ignoro um abacate, ou acha que eu ignoro uma melancia só, né? E não um oceano Atlântico ou infinitos oceanos Atlânticos. Humildade é reconhecer o nosso limite, é reconhecer que eu posso estar enganado em relação ao outro, é reconhecer que durante 50, 60 anos eu achei que o outro era uma coisa e é completamente diferente do que eu supus a vida inteira. Humildade é levar em conta que a visão de mundo, que minhas crenças, minhas religiões, seja lá o que for, né? Tudo isso pode cair por água abaixo num segundo. Obviamente, a nossa psicologia não é estruturada para essas mudanças súbitas. Agora, e se for? E se o fato é que a minha crença foi derrubada há séculos? Eu me dei conta que foi derrubada. O que eu faço? Continuo com ela assim mesmo? Não, mas a psicologia diz que eu não posso ter mudança súbita, eu não suporto, eu piro, tal, hein? Então, e aí o que você faz? Vai aceitar deliberadamente viver na ilusão? Vai aceitar deliberadamente construir a própria infelicidade? Ou vai começar a construir sua humildade e reconhecer que aquilo que nós tomamos como verdade vem se provando com o passar do tempo como meras ilusões, né? Que a verdade em absoluto não nos cabe,
apenas o fragmento de verdade, mas fragmento de verdade implica que alguém além de mim tem outro fragmento de verdade, ou seja, né, ninguém possui a verdade por completo, cada um possui fragmento, e só é possível construir com todo mundo. E todo mundo não é só minha congregação social, né? Todo mundo é todo mundo, né? Inclusive aqueles que eu segreguei de minha congregação, todos aqueles que pensam diferente, que possuem ideologias diferentes, né? A inteligência universal está no universo, não está na minha congregação. A inteligência universal, ela está em todas as congregações do universo, não apenas do meu país, da minha cidade, do meu país, do meu planeta, né? Da congregação do universo, ou seja, de todas as ideias. Por isso que a gente começa a compreender, né, que o sentido de humildade é muito mais do que, né, usar roupa velha, usar chinelo de dedo, né? Isso não é humildade. E com a definição de humildade do Evangelho, não há nenhuma relação com usar chinelo de dedo e com humildade, né? Humildade aqui nós estamos começando a entender que é exprimida, né, ou expressa pela ideia do que abarcamos. Humildade é reconhecer a nossa infinita pequenez diante da grandiosidade infinita. Talvez de modo bem resumido, humildade aqui seja reconhecimento da infinita pequenez diante da grandiosidade infinita do universo, diante de tudo aquilo que eu ignoro, desconheço. Isto é humildade. Então, felizes os que são humildes, felizes os que compreendem que o universo é infinitamente além do que ele imagina. Felizes os que reconhecem que todo o seu intelecto, toda a sua cultura, toda a sua inteligência é quase nada perto da infinita inteligência do universo. Perto da inteligência universal, e aqui definindo inteligência universal, também como a inteligência de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as inteligências do mundo, de todas as culturas que eu desconheço. Por mais que eu seja um cientista, pesquisador, eu viajei o mundo inteiro, conheci todas as culturas, eu não consigo, durante uma existência, conhecer minha família. Quem dirá conhecer o mundo? Não? Ou seja, felizes os pobres de espírito, felizes os que reconhecem sua infinita pequenez diante da infinita grandiosidade do universo. Dando continuidade aqui então. Se não admitem o mundo invisível, um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal. Né? Resumidamente, Allan Kardec está dizendo aqui, né, que ele revolta com a ideia de que há algo, além da capacidade de raciocínio dele, né, algo que o sobreponha, né, que algo que o sobreposse faria ele descer do pedestal. É o orgulho, né? Então a humildade neste caso como antítese do orgulho. Então o homem culto, inteligente, supostamente culto, inteligente, que se acha culto, inteligente, que se acha sábio, né, é aquele que não quer descer do pedestal, e ele faz tudo isso inconsciente, né? Se ele tivesse consciência de sua infinita pequenez diante da infinita grandiosidade do universo, ele sequer subiria no pedestal, ele sequer se julgaria detentor de verdades absolutas, ele sequer julgaria o outro como errado. Como eu posso, de modo categórico, dizer que alguém está errado? Eu sou detentor absoluto das verdades para dizer que alguém está errado?
Não, mas aquilo que ele está fazendo, está pensando é errado. Tem 1000 pessoas dizendo que é errado. Sim. Existiam milhares e milhares de pessoas em 1945 dizendo que Hitler estava certo, fazendo campo de concentrações e assassinando de modo mais cruel mulheres, crianças, idosos e homens de qualquer idade. Haviam milhares que achavam isso a coisa mais certa do mundo, né? E isso vem se repetindo ao longo da história. Por isso que felizes os pobres de espírito, felizes os humildes, felizes os que reconhecem sua infinita pequenez diante da infinita grandiosidade do universo, porque não se arrependerão de suas estupidezas mentais, não cairão em remorso de sua contumaz postura equivocada, gerando prejuízos para si e para seu entorno. Então, não se enveredarão por remorsos. E aí, feliz aquele que não vai acabar em remorso. Feliz aquele que não vai acabar em remorso. Felizes os pobres de espírito. Continuando aqui então. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Bom, aqui nem preciso dizer, né? Se não deu para apertar, não existe, né? Não deu para pegar, não está visível aos olhos da carne, não existe, né? Eu sou detentor absoluto e meus olhos são absolutos também, né? Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos que as levam a sério, né? Então, o homem supostamente culto e inteligente, acho que esse negócio de divindade, isso é pra gente simples, pra gente ignorante, pros crentes, né? Todo mundo é crente, né? Então, o problema é que, às vezes, o que eu estou definindo como crente, na verdade, está apenas a projeção do que eu penso. Quer dizer, eu sou crente que todo mundo é idiota. E esqueço de, eventualmente, eu estou sendo idiota diante de todo mundo. Né? Porque o que a gente acaba incorrendo, por isso que eu falei acerca do julgamento, né? É fazer um veredito final, né? Como Allan Kardec falou, abster, né? Da dúvida, né? A dúvida é a opinião do homem prudente, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma certeza, é um veredito, né? É um veredito que eu muitas vezes estou definindo e taxando alguém de uma coisa que não procede. Não, mas procede. Então, você tem consciência dos oceanos atlânticos, né? Para dizer que procede o que você está achando, então é necessário uma parcialidade, né? Uma imparcialidade, melhor dizendo, né? Ou seja, uma parcialidade e uma imparcialidade. Uma parcialidade para eu ir com calma e analisando por parte cada coisa, né? E ao mesmo tempo ter como perspectiva uma imparcialidade, ou seja, não julgo o outro por mim, não julgo os feitos dos outros por minhas ideias. O outro entrou lá dentro do quarto e sumiu o dinheiro. Só pode ter roubado. Não, só pode ter roubado se eu tivesse entrado num quarto, eu roubaria o dinheiro. Não quer dizer que todo mundo que entre num quarto roube o dinheiro. É isso que nós precisamos ter muita atenção. O fulano, ele é aquele que gosta de, tem interesse em criança, né? Interesse, segunda intenção. Não, eu tenho segunda intenção em criança e acho que todo mundo está tendo, né? Então é necessário termos uma atenção nessa nossa postura, né? Porque o que nós vamos perceber ao enveredarmos pelos conhecimentos psicológicos na atualidade é que nós nos projetamos o tempo todo. O tempo todo nós nos projetamos, né? Ou seja, nós achamos que todo mundo é o que a gente é. Nós achamos que todo mundo pensa como eu penso, né?
E o homem verdadeiramente culto e inteligente tem ciência destes fatos, logo analisa com cautela, logo julga com muita cautela cada ideia, né? Porque ele sabe que instintivamente, naturalmente, ele se projeta nos outros. Então ele toma muito cuidado para dizer que quando alguém entra no quarto e some o dinheiro, alguém roubou. Porque ele sabe que naturalmente este é o instinto dele. Este é o conhecimento de possibilidade dele. Mas não implica no fato de que isso aconteceu quando um outro entrou no quarto e o dinheiro sumiu, né? Então é nesse sentido que o texto, né, está dizendo que o homem supostamente culto e inteligente acha que só os simples acreditam, né, os crentes, e muitas vezes isso não se dá, né? Na verdade, o homem verdadeiramente culto e inteligente perceberá que isso nunca se dá. Então ele tem um parâmetro de análise muito diferente do que uma ideia absolutista. Considerando então: entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizo. Então a gente pode dizer tudo o que quiser, né? Mas todo mundo vai entrar no mundo invisível mais cedo ou mais tarde, né? No máximo aí 100 anos, 120, como alguns recordistas, né? Mais do que isso não. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Não, mas não vai abrir nada não, né? Eu vou dormir para sempre, né? Até alguém me chamar ou não chamar, vai acabar tudo, né? Como diz sabiamente o Dr. Flávio Gicovati, se eu estou em dúvida se eu vou acordar, se eu não vou, né? A dúvida é a opinião do homem prudente, né? Falei Flávio Gicovati, mas é da fala de Allan Kardec. Talvez Flávio Gicovati tenha copiado de Allan Kardec, ou talvez Flávio Gicovati, por ser muito sábio em muitos aspectos, instintivamente ele chegou a esta conclusão, né? Ou seja, é melhor duvidar. Se eu não estou do lado de lá, como é que eu posso dizer como é o lado de lá agora? Né? Então talvez a dúvida seja a opinião mais prudente, né? Quem sabe? Vá analisando, né? Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Olha que interessante, né? Deus sendo justo, aquele que desprezou e aquele que reconheceu não entra para o outro lado do mesmo modo. Obviamente, é impossível isso. Não, mas eu nem sei como é o outro lado. Tá bom, eu não sei como é o outro lado. Mas se tem o outro lado, ninguém chegará do mesmo jeito. Fazendo um exemplo, João vai para São Paulo. Pedro vai para São Paulo. A partir do momento que chega em São Paulo, João e Pedro é a mesma coisa? Não, cada um é o que é. Logo, cada um será o que é ao retornar, né, ao mundo invisível. Cada um será o que é. A diferença é que um se preparou, né, fazendo uma analogia com Pedro, né, e João, que são dois personagens fictícios aqui. Se João se preparou para chegar em São Paulo, João ao chegar em São Paulo se dará muito melhor, porque se preparou, conheceu, levou um guia, levou suprimento, né, estudou sobre a cidade, enfim, se preparou para ir em São Paulo. Agora, se Pedro não se preparou, obviamente ele não vai chegar do mesmo modo. Além deles não serem as mesmas pessoas, as circunstâncias lhes serão muito diferentes, as situações lhes serão muito diferentes, porque estão indo diferentemente para aquele lugar. É o que Allan Kardec diz aqui, né? Em outras palavras. Então aquele que humildemente se submeteu às leis, ou seja, não estou falando de subjugação a religiões, porque o problema é exatamente este, né? Querer que a religião subjuga e trate os outros como idiotas e ignorantes é o que não dá certo muitas vezes. Acredita em Deus aqui que você tem que me dar o seu dinheiro e eu ficar aqui na tranquilidade cada vez mais rico.
Nem todo mundo abraça com naturalidade essa ideia. E aí você gera um impasse, né? Mas, observe que aqui Allan Kardec está falando as leis de Deus. Não está falando as leis das religiões. Por isso a importância de nós dissociarmos Deus de religião. Porque senão nós temos uma dificuldade imensa para compreender, né? Precisamos dissociar para entender o bom papel da religião, mas ao mesmo tempo um papel completamente diferente do papel de Deus. Religião não é papel de Deus. Religião tem papel da religião. Deus tem papel de Deus. Então, humildemente submeteu às leis de Deus, né? E também não pode aquinhoá-los por igual. Não pode dar a mesma cota, o mesmo quinhão para João e para Pedro, né? Seguindo aquela metáfora lá, para o homem que foi humilde e que não foi. Cada um tem o seu quinhão, a sua cota, né? Porque é aquilo que ele construiu. Continuando. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em outras palavras, repetindo novamente o que Flávio de Covade disse. Na dúvida, né? Os que estão em dúvida já estão, vamos dizer assim, mais próximos do reino de Deus, né? Porque são mais simples, né? São mais simples no sentido que não criaram um sistemazinho encarniçadamente, né? E de um sistemazinho ideológico para poder estabelecer todas as coisas. Então, se tiver a humildade de dizer, eu não sei o que me aguarda, eu não sei, com certeza este será muito mais fácil, porque ele está preparado para qualquer coisa que ele desconheça, né? Ainda que ele não saiba lidar, ele está preparado, né? Agora, se João e Pedro foram a São Paulo e Pedro se preparou para ir para São Paulo, mas achando que seria uma Rio de Janeiro, ele vai sofrer mais do que se não tivesse preparado. Ele leva, por exemplo, prancha de surf, né? Prancha de surf. Chega em São Paulo e aí? O que ele faz? Vai ter que carregar uma prancha para baixo, para cima e não vai ter praia, não vai ter como surfar, né? Vai ter um problemão. Antes ele dissesse, eu não levo nada porque eu não sei se tem praia, se não tem, então é mais fácil eu ir de mão vazia, né? Chegar lá, ele vai se deparar com São Paulo e vai fazer as coisas necessárias a São Paulo e não para Rio de Janeiro, fazendo uma analogia metafórica. Continuando aqui então. Em todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Olha que coisa interessante, né? Em todas as circunstâncias, né? Jesus coloca a humildade entre as virtudes que aproximam de Deus. Por que a humildade? Porque a humildade é aquela virtude que vai dar condições de eu lidar da melhor maneira possível com as leis naturais, com tudo aquilo que é estabelecido pela divindade, né? Então, obviamente é uma virtude, né? Porque a virtude é aquilo que naturalmente vai me aproximando de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele nos afastam, né? Os vícios são aquelas coisas que nos afastam de Deus. Como assim os vícios são aquelas coisas? O cigarro, a bebida? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que todo ato condicionado, automático, seja qual for, inclusive mental, é um vício. E isso me afasta de Deus. Por quê? Porque aí eu nem paro para... Eu estou tão condicionado que eu não tenho nem condições de parar para pensar se aquilo que eu faço é bom ou ruim. Eu não tenho nem condições de analisar, já está automático. Seja bebida, seja cigarro, seja fofocar, seja pensar, seja construir uma ideologia. Eu estou tão viciado em dizer que o problema é o governo, é o governo, é o governo, é o governo, que eu tirei minha total possibilidade de saber qual é a minha cota de participação nesse tal de governo.
Porque, como diz a sociologia, governo é formado por Estado e sociedade. Logo, eu sou membro cidadão, membro da sociedade, quando eu não sou membro do próprio governo, né? Membro do próprio Estado, logo eu sou o governo. Então, se o problema é o governo, eu estou dizendo que o problema sou eu também, né? Então, se o problema é eu também, o que eu tenho que fazer? Ficar pondo culpa em mim? Né? Não, eu tenho que ficar procurando as soluções. Se eu acho que o problema é com o governo, eu tenho que começar a procurar a solução, porque eu também sou governo. Inclusive no Brasil, estamos num país democrático, posso me candidatar a presidente da República, se eu quiser. Então, logo, eu também sou governo, tenho os mesmos direitos, né? Ah, mas eu não moro num país democrático. Tanto faz, faça como tantos outros fizeram, revolucione, enfim, né? E crie uma república no seu país, uma república democrática no seu país e se eleja o presidente, né? Enfim, está em nossas mãos, né? Está em nossas mãos. Agora, quando eu vicio, né, automatizo o condicionamento, não enxergo mais nada. Por isso que eu disse que não estava falando de cigarro apenas, tabaco apenas, álcool apenas, fofoca apenas, qualquer condicionamento. O que é vício? Vamos olhar no dicionário, né? E vamos olhar na etimologia da palavra. E vamos ampliar pela semiótica. E aí nós começaremos a entender que vício é mero automatismo. Vício é aquilo que é automático. Vício é condicionamento repetido, automático de modo igual, ou seja, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Isso é vício. E é isso que nos afasta de Deus, porque é isso que tira-me a possibilidade de virtude. Que é a virtude? É o não vício. Que é a virtude? É o ato não condicionado. Que é a virtude? Virtude é a percepção de que se está condicionado e ter ações para descondicionar-se. Isso é uma definição de virtude, é isso que nos aproxima de Deus. Então foi isso que Jesus disse, que seriam felizes estes assim, né? Felizes os pobres de espírito, felizes os pobres de vícios, felizes os que não supõem deter toda a verdade e se mantêm num condicionamento repetitivo, inclusive num condicionamento mental ideológico. Feliz aquele que percebe que o universo é infinitamente grande e sua inteligência infinitamente pequena. Feliz este, né? Continuando aqui então. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Uma razão muito natural. Humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Por que humildade é uma atitude de submissão a Deus? Porque humildade é reconhecer que minha inteligência é infinitamente pequena diante de uma infinita grandiosidade da inteligência universal, logo eu alinho-me, submeto-me à inteligência universal e não à minha própria. E não submeter a minha própria não é estar dando guarida ao meu próprio condicionamento, ao meu próprio vício. Logo eu estou permitindo ser conduzido pela inteligência universal, da qual me levará ao caminho do qual eu devo chegar, que será o melhor para mim, o melhor para o todo. E o orgulho é a revolta contra ele. Porque o orgulho é aquilo que faz com que eu ache que as minhas ideias são as melhores. E cada um tendo uma no meio de 8 bilhões, só podemos culminar em guerras, como assim temos culminado por milênios. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, ser humilde, ser aquele que reconhece seus limites,
reconhece que, embora possa ser culto e inteligente, tudo aquilo não sai de dentro da sua cabeça, porque no máximo ele vê o mundo como ele imagina que o mundo seja e não como o mundo de fato é. Pois ele, o ser pensante, só é capaz de pensar e mais nada. Embora ele possa agir, concretizar seus pensamentos, etc e tal, o fato é que a única coisa legítima é que ele só pensa. Logo, o mundo é como ele pensa que é o mundo, e não como de fato o mundo é. Então, dando conta disso, né, pobre de espírito, ele será feliz, né, ao mesmo tempo será rico de qualidades morais, porque ciente que o mundo é apenas aquilo que ele imagina que o mundo seja, e não como de fato o mundo é quando ele não julga, quando ele não critica, quando ele não acha que o outro está errado, quando ele não acha que o outro está maluco, quando ele não acha que o outro é ladrão, quando ele não acha que o outro é criminoso. Por que ele acha que o outro é ladrão, não roubou? Não, porque aí ele, como o mundo é só o que ele imagina, né? Tem o outro que imagina que o outro só roubou porque o outro aprendeu a roubar, né? Que aquilo que ele chama de errado, para muitos outros é certo. Quando alguém tem uma atitude que a gente diria como maluco, ao longo da história, os malucos aqueles que transformaram o mundo. O maluco Albert Einstein, o maluco Thomas Edison, o maluco Benjamin Franklin, o maluco Steve Jobs, o maluco Bill Gates. Os malucos é quem transformaram o mundo, né? Então esses são os ricos de qualidades morais, porque os ricos de qualidades morais, né, em suma, aqui seguindo o raciocínio, é aquele que não está robustecendo cada vez mais seus condicionamentos automáticos, cada vez mais robustecendo suas vicissitudes, e sim aquele que está aprimorando suas virtudes, logo este é rico de qualidades morais. Felizes os pobres de espírito, porque deles o reino de Deus. Meus amados irmãos, muito obrigado a todos nós.